boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Rosana Reis e eu sou gerente pedagógica do Sistema Etapa Público. Hoje nós trouxemos uma webinar muito interessante com um tema muito pertinente no momento em que nós estamos vivendo, né? E eu gostaria de passar alguns recadinhos. Em primeiro lugar, é muito importante que vocês permaneçam com a tela aberta no computador ou no celular de vocês, ok? Porque depois o certificado só será encaminhado para aqueles participantes que permaneceram atentos 70% do tempo da webinar, tá? Eu quero agradecer aqui a presença de todos os municípios. Nós temos hoje a presença de 58 municípios participantes, e são eles: Amandina, Aparecida de Goiânia, Araporã, Barretos, Bicas, Bom Despacho, Borá, Buriti Alegre, Ceres, Chopin, Coimbra, Coronel Fabriciano, Cristais Paulista, Cruzeiro do Iguaçu, Cuiabá, Delta, Dois Vizinhos, Dores do Indaiá, Edéia, Espírito Santo do Turvo, Fortaleza de Minas, Goiânia, Iaras, Igarapava, Ipatinga, Itaí, Ituiutaba, Ivinhema, Jardim Olinda, Luiz Eduardo Magalhães, Luz, Maracaí, Marinópolis, Muriaé, Natinópolis, Pedrinópolis, Perdizes, Petrolina de Goiás, Pimenta, Pitangui, Pratápolis, Rancho Alegre, Rialma, Ribeirão Preto, Riversul, Santa Cruz da Conceição, Santa Isabel de Goiás, São José da Barra, São Bento Abade, São Paulo, Taquarituba, Tombos, Três Ranchos, Uraí e Valinhos. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje nós trouxemos para vocês uma pessoa muito especial para todos nós, um grande parceiro Etapa, que sempre nos atende com muito carinho e sempre de pronta entrega. Então eu vou ler para vocês o currículo dessa pessoa tão especial. É doutor em Educação pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, pedagogo, filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, professor convidado de cursos de graduação e pós-graduação. Foi professor do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Orientador educacional, coordenador pedagógico e diretor de escola. É consultor de secretarias de educação e responsável pela Liberdade. Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. E eu estou falando do nosso querido professor Celso Vasconcelos. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar e muito obrigada, viu, por atender mais um pedido dos nossos municípios parceiros. Muito obrigado. Eu não sei se você contou os estados, eu consegui identificar 6 estados. Tem mais estados? Eu acho que tem mais. No final da webinar eu dou com mais certeza, tá porque além dos que estão aqui participando da nossa sala, ainda nós temos várias pessoas que estão participando ao vivo através do Facebook. Então tem muita gente participando hoje. Professor, a palavra é sua e a tarde abrilhantada por você. Muitíssimo obrigada. Muito grato. Eu acho que só existe um município de Dois Vizinhos, né? E não sei se, mas eu tive lá em Dois Vizinhos, lá no Rio Grande do Sul, e eu tenho até hoje uma lembrança que eles me deram, né? Que é feita de barro, é muito bonito, né? Quantos municípios aí que falaram que eu falei, puxa, já passei por lá, então que gostoso. Então, agradeço mais uma vez o convite para estar trabalhando com o Sistema Etapa, é uma alegria, e a gente conversar um pouquinho nesse pedaço de tarde sobre a nossa atividade a partir desse eixo que foi proposto aí, a questão do planejamento, um olhar sensível e humanizador em tempos de pandemia. Seria muito bom que a gente pudesse agora fazer uma roda de conversa, ver as questões que vocês têm sobre o tema, para daí a gente começar a conversa
mas infelizmente todas as circunstâncias isso é difícil. Mas se Deus quiser a gente vai voltar a se encontrar brevemente presencialmente, né? Então eu preparei uma apresentação. Deixa eu ver se me ajuda aí, Rosana, a colocar. Vamos lá. É só colocar agora no... Isso, já apareceu. Já apareceu? Tá. Deixa eu Tá? ver. Eu vou desativar aqui uma telinha que tem acho que não tem problema, né, Rosana? Tem Não, os não. Agora comandos. é só passar normalmente, tá ok? Sim, não, isso, tá ótimo. Tá bom. Ok, então. E, então, deixa eu ver aqui. Por que que tá... sim. Tá aparecendo normalmente aí, né? Sim, sim, Então, aparecendo normalmente. planejamento, um olhar sensível e tá, em tempos de pandemia. Eu queria começar, então, parabenizando vocês que estão participando, porque se vocês estão participando, isso significa que vocês reassumiram, nesse ano de 2021, reassumiram a docência, né? Depois de um ano difícil, de 2020, esse ano 2021, que continua bastante delicado. Eu queria parabenizar, porque os colegas que estavam em dúvida e acabaram concluindo que não queriam mais ser professor, já devem ter pedido demissão, já não estão mais entre nós, né? Isso é muito bom, né? Vocês não acham? Porque o professor que não quer mais ser professor e pede demissão, ele vai ser feliz em outro lugar, né? E ele libera a vaga para alguém que quer ser professor. Essa profissão tão bonita, mas tão complexa, né? Então, vocês que estão aqui, é porque vocês renovaram esse compromisso. Então, parabéns a todos vocês que estão participando, né? Ser professor é, sim, uma vocação. Mas essa vocação não é o clamor religioso de uma voz transcendente, né? Trata-se antes do chamado de crianças, jovens e adultos, mas sobretudo as crianças que chegam ao mundo e clamam por uma mão que as acolha, por um olhar que nelas reconheça a possibilidade de um destino único e aberto, pelo rigor de uma voz que lhes imponha limites. Nós sabemos que os limites também são necessários, né, gente? É claro que sempre os limites, junto com as possibilidades, né, o par dialético do limite é a possibilidade e, sobretudo, o sentido. Para quê, né? Então, os limites também são necessários na formação humana. Enfim, o chamado de crianças que clamam por adultos que se responsabilizem por lhes acolher no seu presente concreto e por acreditar, como é importante isso, e por acreditar em sua capacidade de criar rumos para o seu futuro no mundo. E a gente poderia dizer para o futuro do mundo também, né? Para o mundo do futuro, porque o José Sérgio, ele é professor da Faculdade de Educação da USP e ele é também um admirador, um seguidor da obra de Hannah Arendt, né? E a Hannah Arendt, ela tem toda uma reflexão, todo um apego à questão do nascimento. Ela diz que cada criança que vem ao mundo pode estar trazendo a possibilidade da solução de um problema que até hoje a gente não encontrou. Então, ela valoriza muito essa questão do nascimento e por isso que ela insiste que toda criança deve ter acesso ao conhecimento, deve ter acesso à cultura e daí a grande importância da escola para ela também, né? O professor Antônio Nova já dizia isso há muito tempo e agora, em tempos de pandemia, ele tem insistido, né? Nada substitui um bom professor. Mas notem que ele não fala nada substitui um professor. Ele está falando que nada substitui um bom professor, né? Porque ser dador de aula, ser tomador de conta de aluno, ser piloto de livro didático, de apostila, isso é muito fácil, qualquer um pode fazer. Agora, ser professor no autêntico sentido, né, gente? Aquela pessoa que está existencialmente comprometida com a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno,
a alegria crítica de cada um e de todos os alunos através da apropriação crítica, criativa, significativa, duradoura dos conhecimentos historicamente relevantes para a construção dos saberes, da cidadania, da qualificação para o trabalho, da personalidade. Isso é muito complexo, né? Aquilo que a gente põe no PPP das escolas, se a gente for levar aquilo a sério, que outra profissão é tão complexa como a do professor. Por isso, gente, o bom professor deve ser muito valorizado. O trabalho dele é importantíssimo. Como é que a gente vai ter democracia se a gente não tem o acesso qualificado ao saber, né, que se dá pelas mãos, pela mediação do professor? O professor tem que ser muito bem formado, porque a nossa atividade é muito complexa, né? Vocês sabem que se a gente for analisar, por exemplo, só a questão epistemológica de todo o conjunto do trabalho do professor, se pegar só a questão epistemológica, se na questão epistemológica a gente pegar a contribuição de Vygotsky e na contribuição de Vygotsky a gente pegar a questão da zona de desenvolvimento proximal, a gente já vai ver o tamanho do desafio. Notem que eu estou pegando um pedacinho de um pedacinho de um pedacinho. Vocês lembram? Se eu levar para a sala de aula alguma coisa abaixo do nível de desenvolvimento real, aquilo que o aluno já sabe, é capaz de fazer sozinho, ele vai se interessar? Não, porque ele já sabe. Se eu levar para a sala de aula alguma atividade, alguma proposta de trabalho, algum conceito acima do nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que ele ainda não é capaz de fazer sozinho, mas ele é capaz de fazer com os companheiros, com um parceiro qualificado, pode ser o professor ou os próprios colegas alunos, se eu levar acima, ele não vai nem entender o que eu estou falando. E ao invés de você ter uma zona de desenvolvimento proximal, você pode ter uma zona de retrocesso proximal. Então, vejo, ou seja, o professor tem que atuar justamente naquele intervalo entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, a chamada famosa zona de desenvolvimento proximal. Então, só por aí a gente vê a complexidade, né? Ele tem que ser muito bem formado. Se eu fosse ministro da Educação e tivesse poder para isso, eu colocaria a formação do professor, gente, em 8 anos, período integral, com estágio desde o primeiro ano remunerado. Para mim, a docência deveria ser uma carreira de Estado, dada a sua importância e a sua complexidade. E também deve ser muito bem remunerado. Não é a remuneração para entrar no mercado de consumo, mas para que ele tenha tempo para poder estudar, para poder pesquisar, para poder ter acesso à cultura. Então, tudo isso pede uma remuneração adequada ao professor. E, por fim, ele deve ser muito respeitado, não é? Tanto pela sociedade como um todo, pelo sistema de educação, pela família, pelos alunos, justamente pela importância do seu trabalho. Então, vejo aí a centralidade de um bom professor. Falar um pouquinho de educação em tempos de pandemia é muito complicado, porque a gente está vivendo momentos assim, como está difícil, né, gente? Olha, hoje mesmo, né, 2 amigos comunicaram o falecimento de pessoas próximas, né? A nossa linha do tempo lá no Facebook, todo dia, ultimamente, pelo menos 4 ou 5 notícias de pessoas próximas que muito, mas são bastante delicadas. Agora, então, em tempos de pandemia, é bom a gente lembrar que a situação é desafiadora para todo mundo. Ninguém ainda sabe ao certo o que fazer. Quando parecia que as coisas iam normalizar, vêm aí as novas variantes do vírus, né? E é muito complexo. Cada um está tentando fazer o seu melhor. E a história a gente faz a partir do que está dado e não das condições ideais. Não está fácil para ninguém, para alunos, professores, né, familiares, funcionários. Então, a gente tem que reconhecer isso. E eu entendo que esse momento é um momento de aproximação com a família e não de acerto de contas. De vez em quando eu vejo nas redes sociais, né, as professores, a família que até outro dia queria fazer ensino doméstico, agora está querendo mandar aluno. Não, acho que não é hora da gente fazer esse acerto de contas, né? É momento de aproximação. E nesse momento é ainda mais fundamental o acolhimento, um profundo acolhimento, a escuta, a empatia, tentar de fato se colocar no lugar do outro. Como é difícil isso, né?
É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. A compreensão e, sobretudo, o diálogo. Vocês sabem que é o diálogo, é a conversa que nos humaniza. Se a gente for olhar do ponto de vista tanto do ponto de vista filogenético da espécie, como do ponto de vista ontogenético da constituição de cada um de nós não seríamos o que somos se não fosse a linguagem, se não fosse a interação. E, naturalmente, essa interação, essa comunicação, esse diálogo, como o Paulo Freire insistia, pautado numa amorosidade. Agora, também não vamos idealizar, né? Antigamente não estava tão bom assim, no antigo normal nem tudo ia bem, né? A gente também tinha lá as dificuldades, né, no trato com os alunos. O ano passado, Edgar Morin lançou esse livro, É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus, e ele contando um pouco a experiência dele. Ele vai fazer 100 anos, né? E ele falando que nesses 100 anos ele viveu muita incerteza, o improvável, o inesperado. E se tiveram coisas complicadas, também apareceram coisas boas. Então ele diz, isso é motivo de esperança para a gente. E ele volta a resgatar, a insistir na questão do paradigma da complexidade. Entender complexos, né, aquilo que é tecido junto, entender a totalidade, procurar entender a totalidade, incluindo a contradição. O pensamento, esse pensamento dicotômico que a gente tem muito marcado na sociedade hoje, ou isso, ou aquilo exclusivamente, ou é santo, ou é pecador, ou é muito bom, ou é muito, porque a contradição faz parte da nossa, da nossa realidade, né? É, o, o Freud fala que nós somos seres de Eros, mas também de Thanatos, seres de vida e de morte. O próprio Edgar Morin fala que nós somos Homo sapiens, mas também Homo demens, né? Somos sábios, mas somos dementes. Leonardo Boff diz que nós somos seres simbolós, mas também somos seres diabolós. Somos seres simbólicos, nós agregamos, nós produzimos sentido, mas também nós somos seres diabólicos, nós espalhamos, nós quebramos, nós fofocamos. Então é importante a gente lembrar a contradição. E o Álvaro Vieira Pinto falava que mais do que pensar a contradição é pensar por contradição. E aí, todo o livro ele põe ênfase ao amor, ao afeto, à paixão, à razão sensível, Eros. Eros, você sabe que é um dos primeiros nomes do amor lá em Platão, né? A amizade, a alegria, a solidariedade e a responsabilidade pelo outro e pelo planeta. Por isso tudo é preciso mudar de via, né? E a gente podia incluir, inclusive de via pedagógica, porque a via que a gente vinha trazendo, que a gente vinha percorrendo, estava muito marcado pela passividade, pelo desinteresse, pela exclusão, né? Então é preciso também mudar a via pedagógica. Qual o significado, gente? Estamos fazendo o que aqui? Esse é um espaço de formação, né? O que nós estamos fazendo aqui? Eu gosto muito do Rubem Alves quando ele fala que precisamos de palavras para comer. De uma maneira tão simples, ele fala uma coisa tão profunda, né? Nós somos seres simbólicos, nós somos seres teleológicos, semióticos. Nós precisamos viver, precisamos de palavras para comer, né? Como perguntam lá os titãs, a gente tem fome de quê? A gente tem fome de pão, tem fome de beleza, tem fome de justiça, tem fome de Deus, mas também a gente tem fome de sentido. Precisamos produzir sentido para a nossa atividade, para a nossa vida, né? E o professor é aquele que ajuda, através da mediação das suas ferramentas de trabalho, do conhecimento, ajuda a fazer com que cada pessoa dê o melhor de si, cada pessoa brilhe. Mas aí vem a pergunta, de que palavras nós temos nos alimentado? Onde é que a gente tem amarrado o nosso burrinho semiótico, né? Eu nem vou ler essas frases, porque dizem que quando a gente lê, a gente dá força para as palavras, né? Mas isso aqui são frases que eu recolhi, infelizmente, em algumas escolas que eu já passei. Infelizmente, tem colegas que pensam assim, né? Parece que, ao invés de irradiarem luz, eles irradiam sombra, né? E no meu livro de disciplina, eu falo sobre o professor Caveirinha, a pessoa que já morreu, mas não sabe que morreu.
E num texto sobre qualidade da educação que eu fiz São Paulo, coloco a questão da pulsão para o magistério. Todos nós, professores, uma pulsão para o magistério. O magistério vem de magister mestre. Todos nós temos uma muito forte. Se ele pede demissão e vai fazer outra coisa, ótimo. Mas o duro são aqueles que nem pedem demissão nem ficam, né? Aí provoca um estrago danado, esperando o sistema mudar. Vai esperar muito, vai esperar muito. Ao contrário, nós acreditamos o professor como sujeito de transformação, o professor que tem uma ética, que tem um compromisso, que se envolve, que se qualifica para enfrentar os desafios, ampliando, portanto, o seu poder. E nesse processo é fundamental a gente fazer rede, não ficar sozinho, não ficar isolado. E a formação ajuda a potencializar a potência do professor. A formação ajuda que o professor se fortaleça para enfrentar os desafios. Entendendo sempre que a escola, independentemente dela ser de mantenedora pública ou privada, a escola é um instrumento da res pública, ou seja, da coisa pública. O que acontece no interior da escola é de interesse de toda a cidade, de toda a coisa pública, porque justamente a gente, como eu colocava antes, nós estamos construindo na escola as bases da cidadania, porque o processo democrático no processo democrático é fundamental a participação. E como é que eu vou ter uma participação qualificada de um sujeito que não é capaz de compreender as coisas historicamente, criticamente, ter aquela visão de totalidade? Então, a escola é, de fato, um instrumento da coisa pública, da res pública, da república. Estamos buscando uma escola que articule o saber com o sabor, como queria o nosso querido Rubem Alves. Estamos falando, portanto, do desafiante trabalho da professora, do professor no seu cotidiano, numa perspectiva de inclusão, né? Eu sei que muitas vezes nós não tivemos formação, mas isso lá no passado, né? Já são mais de 3 décadas aí com todo esse movimento da inclusão. Então, se a gente não teve formação, a gente tem que ir atrás, porque nós não temos o direito de negar o direito das crianças com deficiência conviverem com seus pares de idade. Lembrando que tudo começa na educação infantil, né, gente? Isso é importantíssimo. Graças a Deus o Brasil está acordando para a importância da educação infantil. O Henri Vallon, aquele grande psicólogo, médico, filósofo, aquele grande ser humano, o Vallon dizia que a estrutura da personalidade se dá até os 3 anos. Então vejam a responsabilidade de quem trabalha na educação infantil. Então, tudo começa lá na educação infantil. Estamos buscando o professor necessário na construção da cidadania ou da nova cidadania. Essa educação de qualidade democrática para todos. O que nós queremos, então? Nós queremos a qualidade da educação. Quando a gente pergunta o que nós queremos, vem a questão, nós queremos que os alunos aprendam mais e melhor. Então, vem a questão da qualidade da educação, né? A qualidade da educação é algo muito complexo. O que a gente tem hoje, em termos de qualidade da nossa escola, no nosso município, tem a ver com decisões que foram tomadas no final do ano passado, há 5 anos atrás. Tem coisas que têm a ver com 900 anos atrás, na maneira como a escola foi organizada, reorganizada na Idade Média, a partir do recuo dos bárbaros, etc. Então, é muito complexo. Uma coisa que é bastante clara, me parece, né, é que a sociedade delegou para a escola a aprendizagem efetiva. Os alunos precisam aprender para valer. Essa é a parte que nos cabe no conjunto da sociedade. Isso se reflete no IDEB, né? E você pode dizer, professor, nós estamos bem no IDEB, né? É ótimo, mas, né, a questão não é só estar bem no IDEB. Um desafio é consolidar. A gente vê municípios que estavam bem no IDEB, achavam que estava tudo tranquilo, e eles esquecem que para você manter, você tem esse desafio de envolvimento para consolidar. Além disso, nós podemos avançar. E, além disso, nós temos uma responsabilidade social. Se o nosso município está indo bem, nós temos obrigação de
explicitar, socializar, sistematizar a nossa prática, para que outros municípios também possam se valer desse tipo de metodologia, de tecnologia educacional que a gente desenvolve. E tudo isso, gente, pautado no projeto humanizador. Não é? Então, escola de qualidade social, escola de qualidade democrática é aquela pautada num projeto humanizador e é visceralmente comprometida com o direito à aprendizagem efetiva. Portanto, saberes integrados, numa perspectiva intertransdisciplinar. Mas para nós não basta isso. Um outro elemento fundamental da qualidade da educação é o desenvolvimento humano pleno, ser gente. Não é? O desenvolvimento em todas as suas dimensões. Aquilo que a educação integral tem trazido, tem defendido entre nós. Não é? Mas, para completar a qualidade da educação, nós entendemos também que é importante a gente conquistar a alegria crítica, a docta gaudium, a dobra alegria de cada um e de todos os alunos. Por quê? Muitas vezes o aluno é feliz antes da aula, no intervalo e depois da aula. Olha, o que nós queremos é que ele tenha alegria durante a aula. E a alegria não é o professor ser engraçadinho, ficar contando piadinha. A alegria, para nós, vem de Spinoza na ética, quando ele fala que a alegria é o crescimento da potência. O menino está feliz por quê? Está aprendendo, está se desenvolvendo, está sendo capaz de enfrentar os conflitos na sala de aula, na escola e até mesmo fora da escola. Então, isso para nós é uma educação de qualidade democrática e de qualidade social. Aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica. Portanto, trabalho de parceria professor-aluno. Eu criei um indicador que se chama BEM. BEM significa a base em números. É uma coisa muito simples. Você pega a BNCC em PDF e coloca lá aquelas 600 páginas da BNCC, coloca lá Ctrl F e coloca aprendizagem. Vão aparecer 136 vezes. Então, na BNCC, aprendizagem aparece 136 vezes. Ok, estamos bem. Então, em relação a esse primeiro objetivo nosso, numa educação de qualidade, a BNCC contempla bem. Todavia, se você colocar desenvolvimento humano, ou, eu nem falo desenvolvimento humano pleno, colocar desenvolvimento humano ou educação integral, 4 mais 7, nós vamos ter apenas 11 vezes. Agora, gente, se você colocar alegria ou felicidade, mas alegria, que seria um termo mais pedagógico, mais técnico, se você colocar alegria, uma base que trata da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio, se você colocar alegria, não aparece uma vez sequer na base. A rigor aparece uma vez na carta do ministro. É com alegria que aí não vale, né, gente? Porque agora, enquanto documento, isso para dizer o quê? É aquilo que a própria BNCC diz. A base não é o currículo. Então, se para o nosso município, para a nossa escola, alegria ou qualquer outro valor é um elemento importante, vai aparecer quantas vezes a gente quiser, né? Porque a base não é o currículo. Ela orienta, mas não faz o papel de currículo. Então, qual a conclusão da comissão? Constatamos um grande aumento da TFA. TFA, para nós, é a taxa de felicidade dos alunos. Entendemos que esse deveria ser o grande indicador de qualidade. Os alunos estão felizes, estão aprendendo, estão se desenvolvendo, então a escola, de fato, é boa. Quando a gente fala da mudança de via, inclusive pedagógica, o planejamento tem um papel importantíssimo. É interessante que alguns professores, ingenuamente, eles pensam, não, mas se eu quero inovar, o planejamento pode me amarrar. Ao contrário, porque nós estamos tão presos às rotinas, às práticas, que se você não planejar muito bem, você acaba caindo naquele trilho já, sabe, a estrada de terra que forma aquele, você acaba caindo naquilo que é impressionante o número de variáveis que já estão montadas na escola para te levar para o mesmo rumo. Então, é muito importante os procedimentos de planejamento. O planejamento da educação ele é bastante amplo. A gente pode pensar desde no campo do sistema educacional, da escola, da sala de aula, da sala de estudo ou da pessoa.
Lembrando, naturalmente, que todos esses campos estão interligados, né? Influenciam um ao outro. Na escola, os elementos principais é a questão do PPP, e na sala de aula é a questão do projeto, o ensino-aprendizagem, o plano de curso, o plano de estudo. Aqui é um pouco que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Então, olhando um pouquinho a realidade, para algumas pessoas, planejamento é como enxugar gelo, ou seja, não serve para nada, né? Aqui está um bom plano de aula utilizado em 1913, então aquela história daqueles planos todos amarelados que nunca mudam, né? Era uma vez dois insensatos sentados, cada qual no seu barril de pólvora. Está lá o gestor, tem que entregar o plano até dia tal. Está lá o professor, vou fazer para me livrar logo disso aqui, né? Então, aquela formalidade, aquela burocracia em torno do planejamento. Alguns oferecem soluções mágicas, né? Muitas vezes a gente tem na escola um clima autoritário, um clima que não é democrático. E aí fica muito difícil fazer um planejamento com significado. Uma outra coisa muito séria, gente, é que se fala muito da importância do planejamento, mas muitas vezes não se prevê tempo para isso. A própria questão do PPP é muito interessante, porque a legislação pede, né, e as secretarias de educação cobram, que as escolas tenham os seus PPPs. Agora, por exemplo, quando você para entre aspas, quando você muda o tipo de atividade da escola, quando você para fazer o PPP, será que a rede municipal considera aquilo, será que a secretaria considera aquilo como dia letivo? Né? Ora, quando passou de 180 para 200 dias letivos, qual é a ideia da mudança da LDB? Qual é o espírito que o Darcy Ribeiro colocou nessa mudança? É para que os alunos aprendessem mais e melhor. Quando nós paramos a escola para construir o PPP coletivamente, com a participação de pais e alunos, além de professores, funcionários e gestão, é para que os alunos aprendam. Então, isso deveria valer 2, 3 dias letivos. Então, é muito importante que se tenha esse tempo. E o outro tempo fundamental é a reunião pedagógica semanal, né? O HTPC, a TPC, porque se nós não temos esse trabalho contínuo de reflexão sobre a ação e tendo o planejamento como referência, o planejamento fica uma coisa formal, meramente formal. O planejamento copiado, isso é muito complicado, e o planejamento que fica lá na gaveta. Às vezes nem o professor entrega para o coordenador, entrega para o supervisor, e ele nem dá uma olhada, né? Quem de nós não sabe uma história assim, gente? Então, isso faz parte do folclore pedagógico. O professor de matemática, por exemplo, desconfiado que ninguém ia ler o plano dele, o que ele fez? Ele pediu a capa, ele fez a capa do plano de ensino de matemática, tirou uma cópia do plano de língua portuguesa, grampeou a capa dele de matemática no plano de língua portuguesa e até hoje, passado 4, 5 anos, ninguém reclamou. Ou seja, ele teve certeza que ninguém leu, era uma mera formalidade, né? Ao contrário, o projeto de ensino-aprendizagem, o plano de ensino, deve ser uma coisa assim, que vai sempre acompanhando o professor até que ele possa fazer as anotações do que mudou, etc. etc. E, particularmente, na reunião pedagógica semanal. Seu Wright Mills comparou a situação dos educadores à de remadores no porão de uma galera. Todos estão suados de tanto remar e se congratulam uns com os outros pela velocidade que conseguem imprimir ao barco. Há apenas um problema, só um probleminha. Ninguém sabe para onde vai o barco. E muitos evitam a pergunta, alegando que esse problema está fora da alçada de sua competência. Como a gente vê isso nas escolas, né? Nas escolas de vocês, tem alguém no corredor entediado porque não tem, meu Deus, me arranja alguma coisa para fazer? Ao contrário, está todo mundo fazendo, correndo. Agora a pergunta, para onde a gente está indo? Isso é muito sério, né? A gente não pode deixar que a educação fique sendo levada pelo vento do momento, né? Sobretudo a questão dos modismos, uma coisa muito séria. Então, cada hora é uma moda que chega que parece que vai salvar a educação. E não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega, já dizia há tanto tempo o Sêneca, que é um pouco aquela situação da Alice, lembra? Quando a Alice se encontra lá com o gato, ela fala, que caminho eu tomo?
Aí o gato faz a pergunta básica: para onde você quer ir? Ela fala: eu não sei. Aí qual a resposta do gato? Bom, então qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe para onde quer ir, então a importância aí do planejamento. Antes de começar alguma coisa, aprenda como terminar. O sujeito começou a pintar o chão do quarto, aí não planejou e ficou numa situação bem difícil. Então, planejar é preciso. Buscar os instrumentos de planejamento, chegar ao sonho possível, né? Traçar o caminho para o sonho possível. Agora, gente, tem uma questão que muitas vezes não se dá ênfase, que é o campo pessoal, né? Que é a questão do planejamento pessoal, o projeto de vida do professor e do aluno. É interessante que hoje em dia, com esse movimento que a gente vem tendo, do aluno como protagonista, a educação de tempo integral, essa questão do projeto de vida dos alunos vem ganhando força. Mas e o projeto de vida do professor? Isso é fundamental no planejamento. A gente viu que o professor tem um papel essencial na atividade de ensino-aprendizagem. Nada substitui um bom professor, lembra lá do Nova? Então é preciso potencializar a potência do professor. Se o professor é tão importante, a gente tem que potencializar a potência dele para desenvolver o seu trabalho. Para isso, em grandes linhas, nós temos que suprir exigências objetivas e subjetivas. E é claro que uma interfere na outra, né? Rapidamente, falando um pouquinho das exigências objetivas, o que os países que fizeram a revolução na educação, que avançaram de fato, o que eles fizeram? Qual foi a receitazinha, né? Elementos básicos. Então, em termos de exigências externas, né? A formação do professor inicial e continuada, investir em salário, plano de carreira, concurso, as condições de trabalho, a família assumir de fato as suas responsabilidades e uma valorização da sociedade como um todo, da escola e de seus profissionais. Todos os países, como eu disse, fizeram revolução e investiram nisso. E outra coisa, gente, a educação de qualidade, ela pede um investimento alto e por longo prazo, né? Para você ver o resultado, se você melhorar muito o salário do professor hoje, nós vamos começar a sentir resultado disso daqui a 8, 10 anos, porque você vai começar a tornar a carreira do magistério mais atrativa. Aí aquele jovem que estava pensando em desistir do magistério para fazer outra coisa, ele vai se dedicar, né? Daí ele vai ter 5 anos de formação. Aí ele vai ter um tempo. Então, quer dizer, uma política que vai ser desencadeada hoje, a gente vai sentir resultado daqui a 8, 10 anos. Então, mas é preciso esse investimento de longo prazo. Agora, o que fazer quando não há avanço significativo nessas exigências? Vamos para o cantinho e ficar chorando? Não, vamos fazer rede, né? Vamos nos articular, fazer rede com os alunos. Às vezes você vê que tem a luta de classe e tem a luta em classe, professor versus alunos. Fazer rede com os colegas, né? Com os professores, com os coordenadores, ampliar o apoio dos pais, da comunidade, ganhar visibilidade social, articular-se com os movimentos sociais, organizar categoria, fortalecer ou mudar o sindicato, a participação do conselho de classe, conselho de escola, conselho municipal, enfim, é preciso que a gente se articule, né, para ampliar o nosso poder. Agora, gente, tudo isso pouco adianta se não for cumprida uma exigência interna, que é a revisão das práticas e posturas dos profissionais que atuam na escola. Eu conheço escolas super bem equipadas, escolas particulares, inclusive com ótimos salários, e que são extremamente excludentes, os professores são cínicos, são céticos, só estão lá porque o salário é bom, mas perderam a mística, perderam a paixão pela educação, né? Mário Quintana diz de uma maneira tão brilhante, né, tão simples e tão forte: quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Para mim, aqui ele traz a questão da sensibilidade, que é fundamental na vida como um todo, e em particular na prática pedagógica. O Winnicott nos diz que o pior é não ser visto, é não ser ouvido. Se isso para um adulto é terrível, imagine uma criança. Parece que quando a gente se torna professor, a gente ganha um óculos de Gauss, né? Vocês lembram daquele óculos de Gauss?
a curva de Gauss, aquela distribuição normal. Então, você tem, por exemplo, 20% que vai muito bem, 20% que vai muito mal e 60% que vai assim e assim. Né? Então, isso é muito complicado, porque quando você aplica a curva de Gauss para fenômenos da natureza, tudo bem. Mas quando você aplica a curva de Gauss para fenômenos humanos, normalmente ela está escondendo um processo de exclusão. Né? E aqui são clássicos os estudos. Você tinha lá 5 primeiros anos do ensino médio. Aí eles fazem uma classificação e pegam os 20% melhores de cada um dos 5 anos e montam uma classe com os melhores de cada um. Né? Daqui a algum tempo, eles fazem de novo essa avaliação com os professores e os professores vão identificar, naquela melhor classe que foi montada, eles vão identificar 20% muito bons, né? 20% muito fracos e 60% assim assim. Aí se coloca a pergunta: a distribuição, essa distribuição normal, está na realidade ou no olhar do observador, né? Esse olhar classificatório excludente? É claro que tudo isso a gente vive num contexto extremamente delicado. A nossa sociedade ela tem um DNA excludente, desde a colonização autoritária, a questão da tinha alma ou não, a nossa longa escravidão, até a profunda desigualdade social. Então, é muito complicado, porque esse é o caldo de naturalmente para as desigualdades. Quem sabe agora, finalmente, a gente possa se sensibilizar com essa questão tão grave. Né? Agora, imagine se um dia nós tivéssemos bons salários, boas condições de trabalho, valorização social do professor, forte apoio da família, à escola e ao professor. Aí as coisas andariam. Né? Será mesmo, gente? Segundo alguns professores, se nós tivéssemos essas condições, é tudo resolvido. Pois muito bem. Em 1936, nós tínhamos todas essas condições. Casar com uma professora era fazer um ótimo negócio. O salário do professor era compatível com o salário de juiz. As condições de trabalho eram ótimas, até porque eram poucas escolas públicas. Né? Tudo de mármore, madeira de lei, escola bem equipada para aquele momento. O professor era uma referência na sociedade. E a família apoiava totalmente. Há um ditado que sintetiza isso. Os pais diziam: filho, se você apanhar da professora, chegando em casa, apanha dobrado. Então, eles tinham todas as condições que, segundo alguns professores, se nós tivéssemos hoje, estaria tudo resolvido. No entanto, em 1936, Teixeira de Freitas criou o Instituto Nacional de Estatística, que logo depois vai ser o IBGE. O que ele constatou? Que nós tínhamos 50% de reprovação logo na primeira série primária. Ou seja, era uma escola risonha e franca, como se diz, né? Mas extremamente excludente. Professor, o senhor está dizendo que essas coisas não são importantes? É lógico que são importantes. Eu comecei falando isso lá no começo. Né? Mas não adianta você ter essa mudança da base objetiva se você não tem um outro olhar, uma outra sensibilidade. Né? Então, aí entra a questão das exigências subjetivas. Então, essa questão é preciso de um choque de sensibilidade. Né? Prestar atenção na criança, no jovem, no adulto, prestar de fato atenção. Então, nesse trocadilho, eu costumo dizer que nós temos que trocar o óculos de Gauss pelo óculos de grau. O que é o óculos de grau? Né? É o olhar que quer ver. Então, não é aquele que quer classificar para excluir, mas é aquele que quer ver, sentir e mediar para superar a dificuldade. Portanto, é aquele olhar que vai atrás das necessidades, dos interesses dos alunos, pessoal e coletivamente. O Spinoza, na ética, ele fala do afeto do latim, né? O afeto, para Spinoza, ele tem a capacidade de afetar, portanto, a potência vital, e a capacidade de ser afetado, a sensibilidade. Então, um professor de qualidade, ele tem que ter essas duas, ele tem que estar marcado pelo afeto nessas duas dimensões. Ele tem que ter a potência vital para poder afetar os alunos. Vocês imaginem se eu chegasse aqui: oi, gente, tudo bom?
a Rosana pediu para eu falar alguma coisa do planejamento, né? Quer dizer, se o próprio professor não está acreditando naquilo que ele está, como é que ele vai poder? Né? Então, é preciso esse fortalecimento para ampliar a potência vital do professor. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que o professor seja afetado, né, pela a sua sensibilidade, perceba as necessidades dos alunos para, em cima disso, elaborar o plano de ação e as mediações. Né? E isso pede, então, o desenvolvimento humano, uma amplitude do desenvolvimento humano. E aí são três aprendizagens básicas. Sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Eu estou falando do quê? Autoestima. Né? É muito importante. Isso vale para todo ser humano, gente, mas também para o professor, mas vale muito para o aluno também. É muito importante que o professor tenha uma autoestima elevada, valorize o seu trabalho, né? Veja, reconheça o seu valor social, a importância da sua atividade. Todavia, ao mesmo tempo, porque é dialético, não é uma coisa ou outra, é muito importante que o professor tome o chazinho de Simancol, tome o chazinho de humildade e perceba, faça uma autocrítica, né? Perceba as suas contradições, porque a partir disso, né, no momento que a consciência da incompletude, que dizia Paulo Freire, ele pode crescer. E, ao mesmo tempo, ele possa é, é, desenvolver a autossuperação, né? Acreditar e viver. Eu posso, então, eu sou, ainda não sou e posso vir a ser mais. Sinceramente, gente, aqui para mim tem um pulo do gato, né? Tanto do ponto de vista do professor como do ponto de vista do aluno. Quantas vezes o aluno não aprende? Por quê? Não é que ele não tem condições cognitivas, etc. É que ele acha que a autoestima dele está muito baixa e assim por diante. Então, para mim, articular e eu insisto, não é dialeticamente, não é uma coisa ou outra, é uma coisa eu autoestima sim, autocrítica sim e autossuperação sim. Quando falta ao professor um posicionamento firme, uma nova sensibilidade, um compromisso, é vista como toda conversa sobre educação, sobre planejamento, sobre currículo, qualquer que seja. Eu não sei se estou me ajudando aí com a câmera que desapareceu de novo, né? Toda conversa sobre educação, planejamento, currículo é vista, quando falta o professor essa ética, é vista como coloque o flácido para acalentar bovinos, ou seja, conversa mole para boi dormir, coloque o flácido para acalentar bovinos. Porque o professor, se ele não está comprometido, isso aí é tudo conversa mole, né? Então é preciso um choque ético, esse envolvimento, esse compromisso efetivo, usando a sua zona de autonomia relativa. Esse é um conceito que eu desenvolvo lá. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Esse é um conceito que eu desenvolvo lá no livro de currículo, né? Porque tem um limite externo e tem um limite interno. Imaginando essa coroa circular que fica entre um e outro, é aquele espaço que a gente tem para caminhar. Ou seja, são coisas que nós podemos fazer já, mas ainda não estamos fazendo. Rosana, vocês estão vendo a apresentação? Está tudo bem? Estamos sim, professor, estamos vendo e ouvindo bem. Ouvindo? A Tá bom. câmera deu uma Uma fechada paradinha. novamente. O Adriano vai mexer, tá bom? Tá bom. Então, justamente essa zona de autonomia relativa, ela tem um papel muito importante, porque é aquilo que nós podemos fazer já. A gente vê muito isso, né? Duas escolas próximas, duas escolas municipais, por exemplo. Uma escola viva, articulada, simples, né? Mas os alunos aprendendo. Aí, 800 metros dali, de repente você tem uma escola também municipal ou estadual, não importa, e é uma escola que está podre, pichada, invadida, ou seja, os alunos, a maneira como, desculpa, será que eu posso, está aparecendo a câmera, será que eu posso
Voltou a câmera normalmente, professor, agora. É que agora ela está em cima da minha e eu não estou conseguindo ver a tela. Será que eu posso Então, se fechar essa quiser câmera? pode. Não sei se aí não sai para vocês também. Para a gente está aparecendo perfeitamente. Tá tudo bem aí? Tudo certinho. Perfeito. Tá tudo certo, Rosana? Tá, ok. Então, esse é um espaço onde o professor pode exercer a sua potência, né? Eu acho que eu vou ter que agora travou aqui. Eu não sei por que agora travou aqui. Deixa eu ver. Está passando agora os slides, professor. Ok. Então, opa, ixi, foi muito. Então, Hannah Arendt, nesse belíssimo livro, Entre o Passado e o Futuro, ela diz que a educação é o ponto onde decidimos se amamos nossos alunos o bastante para não expulsá-los de nosso mundo e abandoná-los a seus próprios recursos. É muito complicado, porque às vezes o professor fica sabendo, por exemplo, que o aluno está com um problema na família. E aí, diante de qualquer dificuldade na aprendizagem ou na disciplina, o que ele fala? Está vendo? Os pais estão separando, o pai está preso, qualquer que seja. Ou seja, ao invés dele usar aquela informação a favor do aluno, ele acaba usando contra o aluno, né? Então, ao invés dele usar a sua zona de autonomia relativa para se aproximar do aluno, criar situações de aprendizagem, dar mais estímulo, dar mais situações de construção do conhecimento, não é dar nota, mas é favorecer a aprendizagem efetiva, ele acaba usando isso contra, rotulando o aluno. Isso é muito complicado, né? Então, quando a gente fala que o amor é o princípio e fundamento da prática docente, muitos professores falam: oba, eu estou feito porque eu amo os meus alunos. Agora, atenção, há um espectro do afeto. Qual é o seu afeto? Numa ponta, você tem o desafeto, o professor que não aguenta mais aluno. Depois você tem a indiferença, aquele professor que vai com o aluno ou apesar do aluno. Depois você tem o afeto superficial. É aquele professor que quer bem o aluno, mas um pouquinho. Diante de qualquer dificuldade, ele toca em frente e deixa o aluno. Depois tem o afeto enquadrador. Esse engana muito. O que é o afeto enquadrador? É aquele que diz assim: eu te amo se você não está no meu esquema. Então, o professor que vive esse afeto, o que ele fala? O que ele pensa? Entre o esquema da escola e o aluno, por qual que ele opta? Ele opta pelo esquema da escola, não por maldade. O que ele pensa? Sempre foi assim. Isso não é verdade. Todo mundo faz assim. Isso não é verdade. Fizeram assim comigo. Normalmente é verdade. Então, com a melhor das boas intenções, o professor acaba. Então, o aluno tem uma dificuldade, ele vai e tenta uma vez. Se ele amar muito o aluno, ele tenta mais uma. Se amar muito, muito, mais uma. Agora, o aluno não conseguiu, ele vai embora com a turma e deixa o aluno. Nosso primeiro sonho, o afeto radical, é aquele que, entre o esquema da escola e o aluno, o professor opta pelo aluno e vai fazer de tudo para que ele aprenda, se desenvolva
e seja feliz. Agora, o nosso sonho maior, o afeto radical transformador, é aquele em que, entre o esquema da escola e o aluno, os professores, que agora é coletivo, os professores optam pelo aluno e contra o esquema da escola. São aquelas escolas do Brasil e do mundo que estão, de fato, revolucionando os seus currículos. Então, a gente tem que dar muita atenção. Né? Amor, sim, mas que amor é esse que você tem pelos alunos? Eu queria partilhar com vocês um desejo especial, que é ajudar a resgatar um elemento da nossa criança interior. Resgatar a nossa criança interior é fundamental, que é o elemento que aparece no olhar dessa criança, que ao longo da história já teve muitos nomes, né? Desde a da Grécia Antiga, o espanto, o assombro, a surpresa, né? A paixão, o desejo, a consciência da incompletude, a necessidade, a motivação, a mobilização para aprender. São muitos nomes que já se... Então, isso para nós é o elemento fundamental da vida, né? Porque o sujeito está marcado pelo desejo, pela curiosidade, pela paixão, pela busca, ele vai atrás do conhecimento e ele vai aprender. Né? E conforme ele vai aprender, ele vai conhecer, isso traz um prazer muito grande. O Freud já, aliás, recentemente, o Philippe Merier lançou esse livro, O Prazer de Aprender, onde ele relata o prazer dele e de outros intelectuais, o prazer que eles têm em aprender. Né? Mas muito antes do Philippe Merier, o Freud já falava. O Freud, pra vocês terem uma ideia, o Freud compara, gente, o prazer de conhecer com o prazer sexual. Para ser mais preciso, com o orgasmo. Né? Conhecer dá muito prazer. Eu tenho sempre provocado os professores nesse sentido. Professor, professora, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais, pesquise mais. Né? Você vai ver como isso vai melhorar a sua vida sexual, porque está tudo ligado. Na verdade, a gente está mexendo na mesma coisa, que é a libido, essa energia fundamental de mobilização interna. Né? Professor, mas eu não tenho esse tipo de prática. Não tem problema. Se você é um místico, se você é um contemplativo, você tem uma prática que dá um prazer tão intenso como esse, ou até maior. Quando a gente pega, por exemplo, os escritos de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, sobre os momentos de êxtase espiritual, chega a dar inveja do prazer que eles descrevem quando encontram a face do Senhor. Agora tem uma coisa, gente, ninguém vai ter prazer em contemplar a face do Senhor se não tiver em busca de Deus, à espera de Deus. Lembro lá, que é da tradição judaico-cristã, lembro lá do salmista, uma só coisa peço ao Senhor e só ela busco, habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Ou seja, é essa curiosidade, essa busca, esse desejo que leva ao conhecimento, que leva à contemplação, que leva ao encontro amoroso. Isso traz uma alegria, traz um prazer muito grande. Portanto, isso é o motor do desenvolvimento humano e da aprendizagem. Você sabe disso. A gente vê muito isso no aluno. Se o aluno não está mobilizado, não tem aprendizagem significativa. A mesma coisa vale para nós. Né? Professor, mas como é que fica aí a questão das 10 competências, né? As 10 competências gerais? Você está super por dentro, porque a segunda competência, que eu acho até que deveria ser a primeira, embora a ordem não importa, porque estão todas interligadas, a segunda competência da mente é justamente exercer a curiosidade. A curiosidade é essa disposição fundamental para a vida, né? E como é triste a gente ver aquele movimento das crianças do EBA ao I. Na educação infantil, qualquer coisa que você propõe, eba! Alguns anos depois, qualquer coisa que você propõe, né? O que aconteceu? Perderam. Nós não podemos deixar a criança perder a curiosidade. Quando você olha uma criança que ainda é criança, que não foi enquadrada, a curiosidade é uma coisa, parece um cientista trabalhando. Nós temos que resgatar esse elemento da nossa criança inteira. Então, se vocês me perguntam, professor, diz aí uma palavrinha, uma dica para a gente poder se desenvolver humanamente, profissionalmente. Eu diria a curiosidade. Realmente essa busca, esse desejo, essa motivação. Planejar, num certo sentido, a gente sempre planeja, porque é o chamado planejamento implícito, planejamento tácito.
Porque por detrás de toda a prática sempre há uma justificativa, uma ideia, uma teoria, não é verdade? O sujeito vinha caminhando, desviou por quê? O que tem na cabeça? Tem alguma ideia ou não tem? O que ele pensou? Ah, pode dar azar. Ah, é perigoso. Né? Sempre tem alguma ideia por detrás. Então, essa que é a questão. Né? Sempre existe. Agora, a questão é com que rigor? Se planejar, a gente, de certa forma, sempre planeja, a pergunta é com que rigor? Existiria uma receita? Quem vai transformar ou não a prática local são vocês, por suas respectivas atividades, né? Individuais e coletivas. Agora, para isso, é fundamental o desenvolvimento da autonomia pessoal e coletiva. Então, se não há receita, há métodos. Né? Isso que é importante, perceber a lógica, a estrutura básica do processo de ensino-aprendizagem e de planejamento. Então, aqui, traçando um pouquinho agora, sistematizando um pouquinho tudo que a gente falou, existem 3 dimensões básicas do planejamento: realidade, finalidade e plano de ação, que corresponde àquelas perguntas básicas: onde estamos, para onde queremos ir, o que fazer para chegar lá. Isso parece óbvio, mas é impressionante a gente ver a dificuldade que muitos... É muito comum você ter assim, a pessoa insiste em fazer o diagnóstico e fazer o plano de ação, mas esquece da finalidade. A pessoa se dedica muito para estabelecer a finalidade, mas e o plano de ação, mas esquece da realidade. A pessoa, assim por diante, quer dizer, agora, para nós, esse núcleo duro é fundamental, perceber realidade, finalidade e plano de ação. E depois, a realização interativa. O que é isso? É a ação que leva em consideração o plano feito. Muitas escolas, você vê isso, muitos professores têm isso. Ele tem um projeto de ensino-aprendizagem, ele tem um plano de ensino e tem a prática, só que eles não se conhecem. Né? Por isso que a gente fala uma realização interativa. É uma realização, sim, mas que leva em conta o plano elaborado, o projeto elaborado. Em termos da escola, o PPP tem aquelas 3 grandes dimensões, né? Marco referencial, diagnóstico, programação. Finalidade, realidade, plano de ação. Para onde queremos ir, a que distância nós estamos, o que fazer para diminuir essa distância. Isso pensado em termos do PPP da escola. Pensando aquilo que é mais o nosso assunto aqui agora, o projeto de ensino-aprendizagem, o plano de ensino, o que a gente tem? Né? Essas 3 dimensões que devem ser articuladas. Eu coloco nesse formato circular justamente para perceber como uma coisa depende da outra. A gente começa a olhar a realidade, mas aí, de repente, você tem que saber o que você quer. Porque dependendo do que você quer, você vai olhar um ou outro aspecto da realidade. Um exemplo muito rasteiro, né? Por exemplo, a gente costuma olhar, a gente costuma perguntar quando vai analisar a realidade, fazer o levantamento da realidade, a gente costuma perguntar se tem unha encravada, né? Não pergunta. Agora, por que não pergunta? Porque, em relação à finalidade que a gente tem, isso não é uma questão fundamental. Agora, por exemplo, se fosse uma escola, uma escolinha de futebol, perguntar se tinha unha encravada, levantar esse dado seria importante, dada a finalidade que a gente tem nessa atividade. Ou seja, não sei se fica claro, gente, a rigor, né, uma coisa interfere na outra. Não é que a gente fez a realidade, acabou, vamos fazer a finalidade, acabou. Não, elas vão ser é um processo recorrente. Então, quando a gente vai fazer o projeto de ensino-aprendizagem, a gente vai então procurar conhecer a nossa realidade, a realidade dos alunos, a realidade da escola, da comunidade, do próprio estado, do próprio país e também a nossa realidade enquanto professor. A gente não pode se esquecer de também fazer uma análise da nossa realidade. Depois, a finalidade. O que nós queremos? Né? Digamos que eu seja professor de matemática lá do 6º ano. O que eu quero ensinando matemática para esses alunos aqui do 6º ano? E a partir desse confronto entre a realidade e a finalidade, nós vamos montar o plano de ação. E aí tem aquelas questões clássicas, né, do conteúdo, lembrando que o conteúdo é conceitual, mas é também procedimental e atitudinal, incluindo aí valores, normas, incluindo o contrato didático, que o contrato didático que o professor faz com os alunos
também deve fazer parte do projeto de ensino-aprendizagem. A metodologia que ele vai usar, a avaliação da aprendizagem ou do processo de ensino-aprendizagem, os recursos que ele vai buscar para trabalhar, os recursos didáticos e a integração com os outros anos, a integração com outras disciplinas, tudo isso deve fazer parte do projeto de ensino-aprendizagem. Lembrando essa circularidade, esse elemento de retroalimentação. Muito bom. Vamos lembrar, então, em relação à BNCC, essa interface, porque você tem a BNCC, aí você vai ter a proposta curricular ou o referencial curricular da rede, depois você vai ter o PTP da escola e depois você vai ter o projeto de ensino-aprendizagem do professor. Então veja como esses elementos vão se articulando, são as interfaces aí, né? Professor, por onde começar? Pela realidade, pela finalidade ou pelo plano de ação? No PPP, a gente normalmente começa pela finalidade, porque é um trabalho coletivo e é mais fácil a gente chegar a um consenso em relação à finalidade do que em relação à realidade, etc. Mas no projeto de ensino-aprendizagem é muito comum a gente começar pela realidade, né? Trazendo elementos, né, dos alunos, sobretudo dos alunos, mas também da escola, da comunidade, do próprio professor, como eu disse, tal. E depois estabelecer as finalidades e o plano de ação. Mas essa é apenas uma ordem, porque, por exemplo, eu sou professor de matemática lá do 6º ano e tem aquele campeonato lá que a gente faz, como é que é, um campeonato lá de resolução de problemas que a gente faz lá no 6º ano. E faz muitos anos que eu já faço isso, esse campeonato de resolução de problemas. E dá muito certo. Então, eu posso perfeitamente começar fazendo o meu planejamento, colocando lá no plano de ação, né? Lá esse campeonato de resolução de problemas. Se eu for um professor sério, aí eu vou pensar, peraí, mas tudo bem, funciona esse campeonato. Agora, por que funciona? Que finalidade ele atinge? Está ligada a que realidade? Então, um professor sério, ele pode começar a elaborar o seu plano, né? Tanto pela realidade, quanto pela finalidade, como pelo plano de ação. O que é importante? Que nada fique apenas justaposto, tá? Mas que as coisas possam dialogar. Qual é o lugar do sonho? Essa é uma pergunta muito frequente. Professor, onde é que é? Ora, vamos ver. Na realidade, é hora de colocar sonho? Não é, né, gente? A realidade é a hora da gente analisar, compreender, ver os limites, as contradições, as potencialidades, mas não é hora de sonhar. Na finalidade, é hora de sonhar? É a hora fantástica para sonhar, porque o sonho e tem esse papel de desafiar o real para a sua superação. Sonho possível ou impossível? Na finalidade, tanto faz. É finalidade, serve para nos provocar, está valendo. E no plano de ação? É hora de sonhar ou não? Ora, se eu não sonhar, eu vou ter sempre a mesma coisa. Então é importante também ter o sonho. E aí vem a pergunta: sonho possível ou impossível? Aqui é a diferença. Apenas o sonho possível. Então, na finalidade, na realidade, não cabe sonho. Na finalidade, sonho à vontade, possível e impossível. No plano de ação, só o sonho possível. Por quê? Se você colocar um sonho impossível, não vai acontecer e aí você vai desmoralizar o processo de planejamento. Veja que o que a gente está querendo? Que o professor realmente compreenda o planejamento como um instrumento de transformação, de realização. Né? Onde entram os conteúdos tradicionalmente trabalhados? Eu sou professor do 6º ano e normalmente no 6º ano, em muitas escolas, se trabalham esses conteúdos. Esses conteúdos entram aonde? Na realidade, na finalidade ou no plano de ação? Se ele for direto para o plano de ação, eu estou abrindo mão do meu papel de planejador. Então, no nosso entendimento, ele tem que ir, em princípio, para a realidade. São esses saberes que normalmente são trabalhados no 6º ano. A partir da finalidade,
o professor vai, então, resgatar aqueles saberes. Por exemplo, quando eu era diretor de uma escola particular, né, classe média, média alta, nós tínhamos uma professora de química do ensino médio que certos saberes que normalmente eram trabalhados, que eram pedidos no vestibular, ela não trabalhava em sala de aula porque ela não achava aqueles saberes importantes. O que ela fazia? Para não prejudicar os alunos, ela preparava um texto com a teoria e com o exercício. Então, ela explicava, olha, eu não vou trabalhar isso porque eu considero que esses não são saberes fundamentais na química. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, vejam, por quê? Porque ela não colocava automaticamente a relação de conteúdos no plano de ação. Ela fazia esse critério em relação à sua finalidade. Agora, o que vocês acham? Essa era uma professora respeitada ou não, gente? Quantas vezes a Mari foi convidada para ser paraniva? Quantas vezes os alunos vinham lá agradecê-la? Porque eles aprenderam a pensar quimicamente, porque o que ela ensinava com muita paixão, ela ensinava acreditando muito, e os alunos aprendiam para ver. Então, a gente não pode, é importante, a gente não pode prostituir a nossa palavra. Se eu começo a ensinar coisas que eu não acredito, eu estou prostituindo a minha função docente. Isso é um crime. Né? Se eu não vejo sentido, o que eu tenho que fazer? Jogar fora? Não, eu vou pesquisar, vou perguntar, né? Agora, se realmente eu não encontrar, aí cabe ter essa coragem e, para não prejudicar os alunos, fazer como o exemplo que eu dei aí. Qualquer proposta vai para o plano de ação? Não, a gente já viu. Só aquilo que é possível, é necessário e possível, porque senão vai desmoralizar o plano de ação. Leva pronto no primeiro dia? Esse é um dilema. Professor, como é que eu faço? Eu nem conheço os alunos, né? Então, aqui tem dois extremos que a gente tem que evitar. O extremo é aquele, né? Esse plano aqui eu trabalho há tantos anos, então eu já levo pronto, apresento, acabou. O outro extremo é que, não, então eu vou lá, não levo nada, eu vou conhecer. Ora, gente, não vai ser a primeira vez na vida que alguém vai ensinar matemática para um sexto ano. Inclusive, às vezes, eu mesmo tenho experiência disso, mas se eu não tenho, colegas têm. Né? Não vai ser a primeira vez na vida que nós vamos ter alunos, né, nessa faixa etária aprendendo matemática. Portanto, tem um conjunto de elementos que eu já posso levar. Agora, eu levo como uma proposta, como um convite. E aí, a partir do conhecimento da turma, a partir do diálogo, eu vou, então, aí fechando o plano. Né? A cada vez tudo deve ser diferente. Tem professor que tem essa neurose. Não, todo ano tem que ser diferente. Diferente por quê? Se está funcionando. Imagine se os médicos fossem seguir esse princípio. Cada operação de coração, não, tem que ser diferente. Vão abrir lá por baixo, então, vão abrir pela. Não é? Quer dizer, você está dando certo, então, agora é importante que isso seja legitimado pela avaliação também dos alunos. Né? Muita coisa eu posso. Né? Se aquela competição lá da resolução do problema está dando certo, por quê? Por que eu vou ter que mudar? Né? Agora, o professor que repete tudo, aí tem problema. Ele nunca muda. Né? E uma outra alternativa, em termos de planejamento, gente, que é uma super alternativa, a gente de fato quer avançar em termos de inovação, é o trabalho por projetos. Né? O trabalho por projetos ele tem uma grande vantagem que a gente parte daquilo que os alunos, né, se a curiosidade é um elemento fundamental na construção do conhecimento, na aprendizagem, na alegria, né, o trabalho por projetos tem essa grande vantagem, que a gente parte justamente daquilo que o aluno quer saber, daquilo que ele quer fazer. E aí, a partir daí, a gente escolhe o tema, o assunto, aí constitui os grupos de trabalho, justifica a opção feita, elabora outras perguntas para além da pergunta inicial, faz o plano de trabalho, o desenvolvimento, constrói a síntese, apresenta ou tem a ação, faz uma avaliação, e aí o professor faz a integração dos conhecimentos, a globalização e o registro síntese. Então vejo que trabalhar por projetos tem muito planejamento também, só que é uma outra dinâmica porque parte dos interesses dos alunos. E esses interesses eles estão perfeitamente articulados
com os saberes que devem ser trabalhados, né? Então, porque conforme o aluno escolhe um tema, a gente vai percebendo, os alunos escolhem um tema, a gente vai percebendo a que saberes aquilo lá está vinculado, por exemplo, em relação à BNCC. E, normalmente, há uma preocupação, não vai dar tempo de trabalhar o saber. De modo geral, ao contrário, a gente acaba avançando. Eu lembro de uma amiga muito querida, a professora Adriana Gandim, que é filha do professor Danilo Gandim, quando ela trabalhava lá no CVI, lá em Porto Alegre, e ela trabalhava lá, acho que, se não me engano, no terceiro, quarto ano, e um dia, isso é um fato que se repete em outros, um dia um aluninho levou o aquário para a sala de aula. E aí pronto, o aquário virou o centro de interesse, né? E aí começaram a discutir, começaram a levantar, e aí veio a questão, peixe dorme, né? Então, para resumir a história, quando eles perceberam, lá no quarto ano, eles estavam estudando é, é, sistema nervoso central do ser humano, que é uma matéria que normalmente você vê no ensino médio, né? Ou seja, você vai agora, qual é a diferença? Isso vai está sendo aprendido com sentido, não porque é uma obrigação, né? Portanto, ocupando a nossa zona de autonomia relativa. E aí tem algumas contribuições teórico-metodológicas para esse momento da pandemia, lembrando, gente, que a curva da aprendizagem não é uma reta horizontal, mas é uma curva exponencial, né? Muitas vezes se pensa assim: eu tenho 9 unidades e eu tenho 3 trimestres, é lógico que vão ser 3 unidades por trimestre. Quem disse que essa é a melhor matemática, né? De trabalhar conteúdos iguais em tempos iguais? Na verdade, o que a gente observa? A curva da aprendizagem ela é muito mais do que uma linha reta, ela é uma exponencial, ela tende a uma exponencial. O que significa isso? No começo, eu tenho poucos conteúdos e muita atividade. Além disso, o estabelecimento dos conceitos alfabetizadores, dos conceitos estruturantes. Toda a área, a química tem, a matemática tem, a língua tem, toda a área tem conceitos que são estruturantes alfabetizadores. Então, são poucos saberes, muita experiência de aprendizagem. Com o tempo, eu posso aumentando o conteúdo e diminuindo um pouco a experiência de aprendizagem, de tal forma que os alunos não nos acompanham. Eu não sei se alguém de vocês trabalhou já em cursinho. Essa é a dinâmica que os cursinhos fazem. Eu não sei se eles têm esse fundamento epistemológico, mas, ou seja, muito cuidado no começo, né? Os tempos iniciais são fundamentais. É a hora de estabelecer os vínculos, estabelecer os conceitos estruturantes, e depois a gente acelera e os alunos vão junto. O modelo de construção do conhecimento, gente, não é aquele do tijolinho, né? Então, você tem o tijolinho 36, 37. Se não tiver o 37, não dá para pôr o 38. Não é assim. O modelo que a gente tem hoje de construção do conhecimento é de rede. Imagine uma rede de pescador pendurada no teto e depois outra rede em paralelo, outra rede, e cada nó de uma rede ligado aos nós das outras redes. Ou seja, para você chegar a um conceito, você tem N caminhos. O que eu quero dizer com isso? De repente, no processo de desenvolvimento, pode sim ficar um vazio, ficou um buraco na rede, mas com o tempo, por outros caminhos, né, ele vai preencher aquele buraco na rede. Então, é um modelo que não tem essa linearidade mecânica como se tem. Depois, uma coisa muito importante, né, sobretudo agora em tempo de pandemia, dá muita ênfase aos conceitos estruturantes alfabetizadores e não aos complementares. Se você perguntar para um professor de qualquer área, professor, aí na sua matemática do sexto ano, quais são os conceitos fundamentais? Todos são fundamentais. Esse cara não manja, esse cara não domina a matemática, porque toda área de conhecimento tem conceitos estruturantes e complementares. Uma outra coisa muito importante, a simplicidade. Falar uma linguagem, né, simples. Isso não é simplismo, não é banalização. Falar o simples é muito, muito complicado, gente. Eu fui aluno do Moacir Gadotti, que foi aluno do Piaget, em Genebra. E o Moacir Gadotti contava esse fato. O Piaget deu uma explicação, o aluno
e arguiu um aluno, por favor, faça uma síntese do que eu coloquei. O aluno se levantou e falou, professor, eu entendi tudo, mas não sou capaz de dizer. Aí o Piaget olhou para ele e falou, se você tiver certo, eu tenho que jogar fora 50 anos de pesquisa. Aí o rapaz se recompôs e falou, não, professor, na verdade eu não entendi. E aí o Piaget saiu com essa. Quem não entendeu não é capaz de dizer de maneira simples ou pela negativa. É, é, se você de fato entendeu, você só consegue dizer de maneira simples se você de fato entendeu. O Marx, lá na Introdução à Crítica da Economia Política, já falava isso. As categorias simples são as mais difíceis, são as últimas. Então, professor, para você falar com simplicidade lá da equação de segundo grau, lá dos polímeros, lá da Revolução Francesa, você tem que entender muito. Então, não querer artificialmente complicar a linguagem. E aí, nós sabemos que para o conhecimento é preciso ter capacidade sensorial e motora, capacidade de operar mentalmente, o conhecimento prévio, o acesso ao objeto, o querer aprender, já falamos bastante sobre isso, o agir sobre o objeto e o expressar-se sobre o objeto. E normalmente, muito pouco se dá oportunidade, normalmente se expressa sobre o objeto nos momentos de prova de avaliação. Então, isso é muito complicado. Aí a importância do aluno dizer com as suas palavras. Né? Quando o aluno diz com as suas palavras, então ele tá se apropriando daquilo. O professor se engana quando o aluno simplesmente reproduz as palavras dele. Tem professor até que narcisicamente fica feliz. Nossa, falou igualzinho o que eu falei. Ou quando ele reproduz a palavra do material didático. Não, ao contrário, dizer com as suas palavras. E, por fim, a questão da espiral ascendente, do Brunner, né, que tem um pouco a ver com aquela questão do modelo de construção do conhecimento. Me parece que o material do Etapa tem essa constituição epistemológica e você, né, o mesmo saber você pode trabalhar em diferentes níveis de abrangência e complexidade. Concluindo, vai acabar, professor. Eu deixo aqui a dica do livro, Planejamento, que é o fundamento de tudo isso que eu estou colocando. Também o livro de coordenação do trabalho pedagógico, capítulo 7, fala sobre o projeto de ensino-aprendizagem. O livro de currículo, né, da zona de desenvolvimento, a zona de autonomia relativa, né, e o livro de construção do conhecimento, que trabalha a metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula. Né. Eu convido vocês para visitar lá o meu site, onde tem a informação lá sobre os livros, e também convido vocês para visitar lá o meu canal lá no YouTube. Estou começando o canal no YouTube, então me ajudem lá a ter alguns inscritos. E também convido vocês, quem quiser, lá no Facebook, eu tenho esse grupo do Devir Criança, para a gente estar refletindo junto. A escola, antigamente, silêncio, né? Todo mundo sentado, um atrás do outro, o aluno lá de castigo. Uma outra escola é possível. Como é que a gente sabe disso? A gente tem visto no Brasil e no mundo escolas mudando. Onde é que estão os alunos, gente? Estão no recreio? Não. Os alunos nessa escola estão em assembleia. Toda sexta-feira, à 1h30, eles têm assembleia. Não sei se dá para ver aí pelo tamanho dos bonequinhos do Playmobil. Né? Quem é que está coordenando a assembleia? Adulto ou criança? São crianças. É claro que eu estou me referindo aqui à Escola da Ponte. Né? Quando eu estive lá em 2006, né, pela primeira vez, eu participei de uma assembleia, eu não acreditava, gente, de ver a beleza que é. Os professores ajudam a preparar a assembleia, mas começava a assembleia, os alunos que assumiam a coordenação. Isso está acontecendo, não só a Ponte, mas em muitos lugares, inclusive no Brasil. Este ano, importante, a Paulo Freire faria 100 anos, né, uma grande referência para todos nós. E quem está buscando fazer uma educação diferente, venha aí, procure o Moane, uma nova educação. Todo mundo está tentando, todo mundo não, mas muita gente está tentando fazer uma educação fora da caixa. Vocês podem encontrar lá a Moane lá no Facebook, façam contato com a gente. Eu, particularmente, participo lá do grupo das Sementeiras. Terminando aqui, eu já vou entrar na reunião lá com as Sementeiras. Estamos discutindo essa questão da base nacional curricular, mas não vamos esquecer, gente, que a base somos nós. Nós é que estamos no chão da sala de aula e da escola. A base somos nós. Parafraseando, ainda que eu participasse da construção do PPP da minha instituição,
ajudasse a construir a proposta curricular da escola, participasse de seminários e congressos, fizesse pós-graduação, trabalhasse com um currículo não disciplinar, com projetos e temas geradores, criasse dispositivos pedagógicos inovadores, tivesse alunos com deficiência, fizesse trabalho voluntário, não trabalhasse mais com a reprovação como alternativa. Se não mudasse a postura, se não acreditasse que um outro mundo onde todos têm um lugar é possível, se não estivesse profundamente convencido de que todo ser humano é portador de uma dignidade inalienável, que todo ser humano é capaz de aprender, se não procurasse estar inteiro naquilo que faço, se não acolhesse cada aluno na sua singularidade e complexidade, se não me comprometesse com a produção de um currículo focado na efetiva aprendizagem, no desenvolvimento humano pleno e na alegria crítica doctrinal de todos. Enfim, se não tivesse amor, eu nada seria como pessoa, como cidadão e como educador. Muito obrigado, gente. Professor, um forte abraço, agora Muito grato. virtualmente, mas em Isso. breve, se Deus quiser, presencialmente. Muito Ótimo, Rosana. obrigada a todos, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.